O senhor já pensa nisso, como o Haddad está colocando, apoiá-lo no segundo turno? Mas nem a pau, Juvenal. Nova pesquisa Ibope. Bolsonaro e Haddad deixam os outros para trás. Pacotes de maconha, depois do furacão, aparecem nas praias da Flórida. Situação grave na cidade sem necrotério. O acúmulo dos mortos em caminhões frigoríficos. Milhões de exemplares vendidos. Repórter de Watergate lança livro sobre Donald Trump. Well, we're looking at it very seriously. I know Poland likes the idea very much. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Eleições. A última pesquisa Ibope mostra o candidato Jair Bolsonaro do PSL com 28% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, com 19%. Ciro Gomes, do PDT, tem 11%, seguido por Geraldo Alckmin, do PSDB, com 7%, e Marina Silva, da Rede, com 6%. Álvaro Dias, João Almoedo e Henrique Meirelles têm 2% de intenções de voto cada um. Pelo Ibope, Fernando Haddad cresceu 11 pontos, reflexo do apoio do ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro cresceu 2 pontos. Ciro Gomes manteve o mesmo percentual, com Geraldo Alckmin perdendo 2 pontos e Marina Silva com 3 pontos a menos. Com o isolamento de Bolsonaro e Haddad na liderança das pesquisas, começa a especulação sobre os possíveis apoios no segundo turno. O candidato pelo PDT, Ciro Gomes, terceiro colocado no levantamento do Ibope, rechaça com veemência o apoio ao candidato do PT. O senhor já pensa nisso, como o Haddad está colocando, apoiá-lo no segundo turno? Mas nem a pau, Juvenal. Mas nem a pau, Juvenal. E veja, eu volto a dizer, eu não cedo a Instituto de Pesquisa a minha responsabilidade com o meu país. Ele anunciou que apoia o senhor, caso o senhor vá para o segundo turno. Sim, e eu aceitaria de muito bom grado e muita honra. Uhum. Porém, ele está se precipitando como uma demonstração a mais de inexperiência ou arrogância. Um fato curioso, a pesquisa do Ibope, além de apontar intenção de voto, mostra o índice de rejeição dos candidatos. E justamente os primeiros colocados, Bolsonaro e Haddad, são os mais rejeitados. Quase metade dos eleitores afirmam que não votariam em nenhum deles, de jeito nenhum. Ney Gonçalves Dias, boa noite, Ney. Por que isso acontece, hein? Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Primeiro, vamos desfazer um erro da opinião pública e da imprensa em geral. A gente considera que o segundo turno é unicamente um funil que coloca 2 candidatos de uma lista de 10, 20 para facilitar o seu voto. Não é verdade. Quer ver por quê? No primeiro turno, o eleitor vota no seu partido, no seu candidato, por simpatia, por qualquer motivo. É por isso que no primeiro turno, todos os candidatos têm votos. Porque se ele fosse votar só naquele que vai ganhar, ele votaria nos 2 primeiros colocados da pesquisa. Isso não acontece. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, qual é o voto do segundo turno? O voto do segundo turno é dado para não deixar que aquele candidato ganhe a eleição. Tanto é que no segundo turno, os eleitores que votaram nos outros candidatos não pertencem àqueles candidatos. Então, ele não vota no fulano. No caso, por exemplo, aqui de 2 candidatos, ele vai votar exatamente naquele candidato que ele não quer que assuma. É por isso que a pesquisa tem a mesma pergunta sempre fundamental, que é a seguinte: qual é o candidato que você não votaria de forma nenhuma? Essa pergunta é feita tanto pelo Ibope quanto pelo Datafolha. E nessa altura do campeonato, Ney, não tem nada a ver, mas o Ibope também questionou os entrevistados sobre a aprovação do governo de Michel Temer.
Segundo o estudo do Ibope, aqueles que consideram o mandato de Temer como ruim ou péssimo foi de 79% na última pesquisa para 78%. Aqueles que acham que o governo é regular continuaram somando 16% dos entrevistados. E os que dizem que o governo é bom ou ótimo ficaram nos mesmos 4% que da última vez. A pesquisa também questionou sobre a maneira de governar do presidente. 6% dos entrevistados aprovam, enquanto 90% desaprovam. Os outros 4% não souberam ou não responderam. Ativistas criaram uma animação bem-humorada para denunciar a poluição do rio Pinheiros, um dos mais importantes de São Paulo. Todo o material usado no clipe foi achado no lixo. Pedalando sua bike debaixo de um solão. Há poucas semanas das eleições, um divertido clipe musical quer chamar a atenção para um problema antigo em São Paulo. A poluição do rio Pinheiros, um dos mais importantes da capital paulista, ao lado do Tietê. O lixo despejado no rio e o forte cheiro do esgoto são lembrados na animação. Os ativistas envolvidos no projeto acreditam que a iniciativa pode ser ainda mais eficiente ao apelar diretamente às autoridades usando o bom humor. Utilizando eles como a piada central do filme, a gente consegue com que, de uma maneira ou outra, eles tenham que se manifestar. E utilizando de uma maneira divertida, a gente consegue colocar as crianças para fazer essa divulgação desse material de uma maneira mais orgânica. A diretora Fabiana Fukui conta que o cenário do clipe foi todo montado com lixo. E eu priorizei esses materiais que tem no rio, que eu vejo que tem no rio, que é muita garrafa PET, tem muita bituca de cigarro, tem papel, embalagem. E a gente só usou realmente esses materiais. Eu não comprei nada. Segundo especialistas, de acordo com as análises da água, boa parte do lixo da cidade de São Paulo, tanto doméstico quanto industrial, ainda é lançado nos rios. E a falta de saneamento básico no país é a grande responsável pela proliferação de doenças. Sem água potável, tratamento de esgoto e coleta de lixo, grande parte da população brasileira é vítima em potencial de vermes e bactérias. Pesquisa do IBGE aponta que 34,7% dos 5.570 municípios do país registraram nos últimos 2 anos epidemias diretamente provocadas pela falta de saneamento básico. Ao todo, 1.935 cidades estão envolvidas nesta triste estatística. Doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, vermes e bactérias, por exemplo, estão relacionadas a problemas como falta de água potável, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Isso aí é um bom assunto para a gente conversar aqui, Ney. Você lá do interior de Minas, eu aqui do interior de São Paulo, a gente já observou e sempre, não é? Um tempo atrás, os políticos, que tem muito a ver com essa história de saneamento. Perfeito. A maioria deles não se preocupa com obras que ficam embaixo da terra. Você deve observar isso. São as obras que não aparecem, como as redes de esgoto e que não dão votos. Ô Ney, você concorda com essa observação, que não dá voto à obra, então ninguém faz? Gosta de fazer fonte luminosa, gosta de fazer portal na entrada da cidade, mas colocar rede de esgoto cada vez menos, hein? Concordo, Armando, em gênero, número e grau. No século passado, o prefeito das pequenas e médias cidades do Brasil, que são a maioria dos municípios, faz a fonte luminosa na praça. Aí o outro prefeito vem, coloca a música na fonte luminosa. Aí o outro prefeito vem, coloca água colorida na fonte luminosa. Não é colocar água, coloca a lâmpada que dá cor na água que vai lá. Aí vem o outro prefeito, faz o coreto para a banda de música da cidade tocar. Aí vem o outro, coloca um portal na cidade com uma inscrição qualquer. Por que ele não faz obra de infraestrutura? Exatamente pelo que o Armando falou. Ninguém quer trabalhar com o que está debaixo da terra. Aliás, neste país, não é só não fazer obra debaixo da terra. Eles não estão fazendo obra em cima da terra. Tem 7.700 obras no país que estão inacabadas. Eu dou o último argumento. São Paulo é a maior, a mais populosa e a mais rica cidade do Brasil e uma das maiores do mundo.
Aqui, senhor Hermano, só tem 68% do esgoto coletado. Pois é, incomodados com o mau cheiro. Vamos em frente aqui, Ney. Com o mau cheiro e moscas, moradores do subúrbio de Guadalajara. Ainda bem que é lá em Guadalajara, no México. Pois é, eles exigiram a remoção de um caminhão com mais de 100 corpos na região. O veículo foi deixado no local por autoridades porque não há espaço para os cadáveres em necrotérios da segunda maior cidade do México. Vamos ver. Um caminhão refrigerado com mais de 100 corpos não identificados foi motivo de reclamações no subúrbio de Guadalajara, no México. Moradores exigiram a retirada do veículo com cadáveres sem espaço nos necrotérios da segunda maior cidade do país. Inicialmente, o caminhão foi deixado no bairro Durazneira e atraiu moscas para a região. Em seguida, foi transferido para um terreno baldio, onde incomodou pelo mau cheiro. Depois foi para um depósito da promotoria. Estamos sumamente indignados e molestos por la situação. Estamos extremamente chocados e chateados com a situação que mostra omissão e negligência das autoridades para com pessoas mortas que não foram reconhecidas. Fallecidas que não han sido reclamadas. Segundo autoridades, cadáveres relacionados a atos violentos não podem ser cremados e não possuem locais nos cemitérios. Os corpos serão identificados pela arcada dentária, impressão digital, perfil genético e foto forense. Até o mês de setembro, 1.600 homicídios dolosos foram registrados em Jalisco em 2018. As entidades enfrentam problemas para armazenar e examinar o elevado número de cadáveres, resultado da crescente criminalidade. O polêmico livro do jornalista Bob Woodward sobre o governo de Donald Trump foi lançado ontem. O presidente americano não gostou e voltou a criticar a obra, dizendo que se trata de uma piada. Houve filas nas livrarias de Washington para comprar o livro do jornalista investigativo Bob Woodward. O título da obra, em uma tradução livre, é Medo, Trump na Casa Branca. Em suas páginas, o jornalista descreve o atual presidente como um homem inculto, raivoso, imprevisível e incapaz, cujos assistentes se esforçam em controlar para evitar seus exageros. Woodward é um famoso cronista de presidentes e mais conhecido por suas revelações no escândalo de Watergate. Na minha opinião, ele tem uma qualidade muito boa em termos de checagem de fatos, e eu segui sua carreira ao longo dos anos, desde Watergate. Estou apenas interessado em ver seu ponto de vista e para onde vamos em termos de uma situação de quase crise. Sim, eu acho que ele tem um pouco mais de credibilidade do que algumas dessas outras pessoas. Vencedor do prêmio Pulitzer. Na última segunda-feira, Trump tentou novamente desacreditar o livro do jornalista Woodward sobre seu governo, argumentando que o trabalho é baseado em citações fictícias e que se trata de uma piada. Confira agora outras notícias que foram destaque no mundo no Giro Internacional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou um recado ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Almagro disse na Colômbia que a intervenção militar não deve ser descartada no caso da Venezuela. O tufão Mangkhut passou por Hong Kong e deixou um rastro de destruição. 300 pessoas ficaram feridas. Os ventos quebraram janelas e derrubaram árvores. Professores, crianças e trabalhadores da cidade se juntaram para ajudar na limpeza. Os cidadãos comentaram que o tufão provocou uma rara demonstração de solidariedade. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse numa entrevista com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que pode viajar para Seul. Os líderes participam de uma reunião de cúpula em Pyongyang. Moon Jae-in disse que a visita pode acontecer este ano e seria a primeira vez que um líder norte-coreano pisa na capital do Sul desde a divisão da península. E vamos ver agora como fica o tempo amanhã, quinta-feira, em todo o país. Desirê Brant. Oi Camila, oi Hermano. O dia já termina com temporais na região sul do Brasil, principalmente no interior, por causa de novas áreas de instabilidade. Hoje pela manhã já dava para observar algumas nuvens carregadas se aproximando do Rio Grande do Sul e ainda com algumas nuvens de chuva entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil.
Amanhã tudo isso ganha força. Vai chover pesado no sul do Brasil a qualquer momento do dia e também tem previsão para fortes temporais em Mato Grosso do Sul. E conforme a quinta-feira passa, a chuva aumenta também e até com risco para granizo na região sudeste, em parte do centro-oeste e tem previsão para pancadas também em quase toda a região norte. Mesmo assim, o calor vai continuar na maior parte do Brasil. O dia já vai começar bem abafado, com mínima de 26 graus na região de Macapá. Só no sul do país é que a temperatura fica mais baixa. É o caso de Porto Alegre, que vai amanhecer com 20 graus e por causa do mau tempo a máxima não vai passar dos 22 graus. Agora, no centro e norte do Brasil, mesmo onde tem previsão de chuva, o calorão está garantido. Vai fazer 37 graus em Cuiabá e também em Palmas e 40 graus em Teresina. Na capital paulista, atenção porque tem previsão para temporal. Mas antes da chuva mais pesada, a máxima chega aos 26 graus. Em Brasília também pode chover forte, mas antes a máxima chega aos 30 graus. Em Salvador, só chuva rápida com máxima de 29 graus. Atenção, porque em Curitiba tem muita água para cair e hoje a máxima não passa dos 21 graus. Na sexta, a chuva diminui um pouquinho, mas é no fim de semana que o tempo abre e a temperatura vai subir, chegando aos 28 graus na tarde do domingo. E veja a seguir, depois da tempestade, pacotes com 5 quilos de maconha são encontrados nas praias da Flórida, nos Estados Unidos. E mais uma reportagem sobre a Coreia do Sul. Voltamos já. O Museu Nacional no Rio de Janeiro, que pegou fogo no início deste mês, precisará de 10 anos para ser restaurado, segundo a Unesco. Cinzas, escombros, histórias que foram destruídas pelo fogo de 6 horas. Imagens que chocaram o mundo. Valores inestimados. Acervos que tinham mais de 200 anos de histórias. Para tentar reconstruir o que o fogo consumiu, especialistas brasileiros pediram reforços internacionais, vindos da Colômbia e da Alemanha. Os visitantes ficarão no Rio de Janeiro por 10 dias, trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Rio, com o Instituto Brasileiro de Museu e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A comissão da Unesco conta com apoio financeiro internacional para reconstruir o Museu do Rio de Janeiro. E o prazo para tentar normalizar tudo poderá ficar pronto só em 2028, ou seja, daqui 10 anos. Após a passagem do furacão Florence, pacotes de maconha de 5 quilos foram encontrados nas praias da Flórida. Autoridades afirmaram que recuperaram cerca de 45 quilos da maconha em 2 dias. A droga era possivelmente de um barco virado durante a tempestade ou uma entrega por avião que deu errado. Alguns banhistas tentaram levar a droga para casa, mas a polícia não deixou. Um homem de 61 anos foi preso. E vamos lá, vamos ao esporte, agora falando de futebol. Jogos importantes hoje pela Libertadores da América. Vamos ficar ligados aí. Daqui a pouco, às 7h30, o argentino River Plate enfrenta o Independiente no jogo de ida pelas quartas de final. O Cruzeiro enfrenta o Boca na Bombonera, em Buenos Aires, às 9h45. Amanhã tem Palmeiras contra o Colo-Colo em Santiago do Chile. Pois é, você já ouviu falar agora em bocha. A gente que é lá do interior sabe muito bem o que é realmente um jogo de bocha, não é? Camila, eu tinha uma pergunta para fazer a você sobre o jogo de bocha, não é? O que era exatamente? Pois é, para ver se você conhece, não é? Para ver se eu conheço, para ver se eu sei o que é bocha, porque eu sei que é um jogo aí praticado muito mais por homens. Você nunca jogou bocha, não é? Nunca joguei. Mas eu, o Ney, já jogamos. Mas olha só, tem alguém também, uma mulher que também jogou bocha. Olha só, uma jovem que faz bonito na modalidade e já coleciona muitos títulos. A reportagem é de Vinícius Sabatino. Mulher de fibra, garçonete de sexta, sábado e domingo em uma pizzaria da Zona Oeste de São Paulo. Para atender bem, corre daqui, se equilibra dali. Essa típica mulher brasileira ainda arruma um tempinho para trabalhar como motorista em um aplicativo.
Ufa, cansou? E se eu disser que a Carol ainda arruma tempo para praticar o esporte preferido dela? Se eu estiver dentro de uma cancha de bocha, eu estou muito feliz. Eu esqueço de tudo que acontece para fora, assim, é muito bom. O bote é praticado em um local chamado de cancha. O espaço tem 26 metros e meio de comprimento e 4 de largura. O esporte deve ser jogado com no mínimo de 2 pessoas, que se enfrentam ou em equipes. O objetivo do jogo é lançar as bolas grandes para se aproximar do bolim, a bola menor. Sempre com os olhos atentos do marido e treinador, essa paixão vem dando certo e com direito a competições nacionais e internacionais. Dedicação, né? E na verdade, esse esporte, se você não se dedicar e não treinar, você não vai jogar em alto nível. E garantir a posição numa seleção brasileira, você tem que estar em alto nível, né? Carol é apaixonada por bocha. O resultado de tantas conquistas e dedicações estão espalhadas pela casa. E o espaço já está pequeno. Para a próxima conquista que vier, não vai ter lugar para foto não, viu? O bote é um esporte que exige estratégia e paciência, com dedicação. Pode ser praticado por jovens como João Pedro ou pessoas mais experientes como Dona Maria. É porque geralmente quem pratica bocha são pessoas mais idosas, né? Que vem, é muito família que foi de geração para geração, que é um tipo, pessoas com mais idade. Eu comecei a jogar bocha em 71. Não parou mais? Não parei mais. Faz 47 anos que eu jogo bocha. Eu estou com 86 e continuo jogando bocha. E a Rede Brasil esteve na Coreia do Sul e hoje você acompanha a segunda reportagem da série especial. O país que atrai cada vez mais turistas encanta com sua história e modernidade. Com tantas belezas naturais, parques, luzes e arranha-céus, quem chega à Coreia do Sul tem dificuldade de imaginar que há 50 anos o país foi destruído pela guerra. A capital, Seul, por exemplo, é uma metrópole dinâmica como Nova York ou São Paulo. Repleta de museus, bares, teatros, restaurantes e centros de compras, dos populares aos mais sofisticados. Em Seul está o Lotte World Tower, o 5º edifício mais alto do mundo, com 123 andares e 556 metros de altura. A torre tem um mirante com piso de vidro mais alto do planeta, a 500 metros de altura. E também o elevador mais rápido do mundo, que pode subir e descer todos os andares em apenas 1 minuto. Dentro do prédio tem shopping centers e cafés. A torre atrai 28 milhões de pessoas por ano. Na Coreia do Sul, a modernidade divide espaço com a tradição. Este bairro de Seul, considerado patrimônio do país, ainda preserva casas antigas e palácios milenares. Para se sentir no passado, lojas especializadas alugam roupas tradicionais coreanas. O hanbok, que é vestido de festa, faz sucesso entre as mulheres. A tradição também está no palácio mais famoso de Seul, o Palácio do Norte. Além da arquitetura exuberante, a troca de guarda, que acontece 3 vezes por dia, chama atenção. Pessoas de todas as idades param para ver, fotografar e filmar. O palácio é incrível. Eu já vim aqui algumas vezes e realmente gosto muito. Tem muito movimento, alguns se vestem como nos tempos antigos e tem a troca da guarda, que foi muito legal.
Aqui você conhece a cultura coreana como um todo. Eu adoro a fusão e a mistura de culturas. Adorei o palácio, a arquitetura, as árvores, as pessoas. Aqui é bem tranquilo e transmite uma paz inacreditável. Foi possível visitar e ver todas as antigas escrituras, os palácios, a cultura e a cidade. A comida é absolutamente incrível. A gastronomia é outro atrativo da cidade. Para quem gosta de comer, há restaurantes luxuosos e feiras livres que servem receitas para todos os gostos, tradicionais ou iguarias, como a salada de polvo vivo, um prato cheio para quem gosta de viajar. Amanhã mais uma reportagem da série. Hoje você acompanhou aqui as seguintes notícias. Nova pesquisa Ibope. Bolsonaro e Haddad deixam os outros para trás. Pacotes de maconha depois do furacão aparecem nas praias da Flórida. Situação grave na cidade sem necrotério. O acúmulo dos mortos em caminhões frigoríficos. Milhões de exemplares vendidos. Repórter de Watergate lança livro sobre Donald Trump. O RB Notícias de hoje fica por aqui, mas nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite.